os depoimentos, o que a gente tem de informação até agora em relação à queda dessa aeronave. Para isso que a gente está em contato aqui na Rádio Bandeirantes agora com um engenheiro que é especialista em gerenciamento de risco, o Gerardo Portela, que nos atende nessa tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Gerardo, bem-vindo aqui à rádio. Uma boa tarde para o senhor. Oi, Gerardo. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula, Joel. É uma satisfação estar aqui com vocês na Rádio Bandeirantes. Satisfação é toda nossa, tenha certeza disso. É uma pena que em um momento tão triste como esse, mas um momento em que precisamos buscar esclarecimentos, buscar respostas, né, para esse acidente que acabou deixando um país inteiro entristecido, um país inteiro triste de verdade, né? Porque há tempos não vi uma comoção tão grande como vi nesse final de semana. É óbvio que as investigações daqui para frente serão importantíssimas, mas conversar com você, Gerardo, pode nos trazer uma certa clareza mesmo a muitos assuntos, né? A muitos pontos desse acidente. Eu queria tratar inicialmente nessa conversa como um todo, né? Você já deve ter se inteirado, já deve ter ouvido muita coisa, visto muita coisa. O que você pensa, falando de forma ampla desse acidente, pelo que você viu? E depois, é claro, a gente pode tentar aí destrinchar alguns pontos. Pois não, Gerardo? Joel, é importante, né? Eu trabalho há muitos anos na área de atividades de risco, de engenharia, de várias áreas. Então, não é só a questão do acidente aéreo. Hoje nós temos esse acidente aéreo, mas a metodologia de investigação técnica, né, que é diferente da policial, como você bem falou aí na abertura, Joel, ela foca em identificar exatamente a cada componente, porque mesmo aquele menor componente, ele precisa ser tratado para que ele da próxima vez não contribua para o acidente como contribuiu dessa vez. Então, um preenchimento de plano de voo, se estava legível, se teve algum problema na hora de abastecer a aeronave, na manutenção, se os pilotos estavam bem. Então, são vários fatores. E já foi feita uma investigação na cena do acidente, né? Então, os investigadores foram até o local, o CENIPA, tem toda uma metodologia que obedece às normas internacionais de investigação aérea, tem as regionais e tem a central em Brasília, e eles, num caso de grande repercussão, Brasília atua na investigação também. Então, eles já fizeram esse trabalho, verificaram, tiraram todas as indicações e localizaram os debris, né, que são as partes que se desprenderam, sabem onde estão os motores, tiraram imagens de drone, isso já foi feito. Então, com essas informações, nós já temos alguns fatos, né, que já são confirmados, eles partem para a segunda fase, que é recolher todo o equipamento, né, e os destroços para um hangar, onde eles vão analisar cada peça, o histórico, porque a aeronave, né, de uma companhia aérea, a aeronave, primeiro, ela é confiável, uma aeronave de um modelo conhecido, já bastante madura a tecnologia, e a companhia aérea também não tem nada, a princípio, a depor contra ela estava em dia. Então, ela ostenta o seu plano de manutenção e esse plano precisa ser comparado com esses destroços. Então, o que os inspetores vão fazer agora, os investigadores, analisar cada peça, procurar ver se está batendo com o plano de manutenção, porque, infelizmente, a gente sabe que existe no mercado bons profissionais, como parece ser essa companhia, mas existem aqueles que, às vezes, usam uma aeronave que não está habilitada a fazer aquele tipo de voo e, às vezes, usam peças piratas, né? Peças que não são, vamos dizer assim, de fruto de outros acidentes reaproveitadas, e existe isso. Uhum. Então, o CENIPA é obrigado a cumprir essa rotina, mesmo sabendo que é uma companhia respeitável, porém, ela tem que investigar. E é isso que está começando agora, também analisar, por exemplo, onde foi o primeiro toque, analisar o que danificou o motor primeiro, foi na pá, né? Foi em que parte do motor, qual teria caído primeiro, enfim, uma série de coisas que precisam ser vistas peça por peça nos destroços. Agora, Gerardo, há uma questão aí que está deixando, que acho que talvez seja o ponto principal para a gente entender como que tudo aconteceu, porque a aeronave estava baixa demais a ponto de bater
nessas torres de transmissão de energia, né, nesses cabos. E aí, se isso piorou ou foi o motivo do dano no avião, a perícia das peças vai mostrar. Agora, tem também essa questão, né? A aeronave estava a uma quilometragem já muito próxima do pouso, né? 3 a 5 quilômetros da pista de pouso. Há alguma possibilidade de que a aeronave estivesse mais baixa já por estar iniciando uma rotina para o pouso, ou de que ali a queda de altitude da aeronave já tenha sido um indício de que alguma coisa de errado naquele mecanismo da aeronave já estava acontecendo? É porque não é normal você passar perto da fiação. Claro que não, exatamente. Não. Ana, esse é um outro ponto, né, uma evidência objetiva que já não há nem muito o que discutir, né? A gente aguarda a investigação respeitosamente, mas aquela aeronave não poderia estar em rota de colisão com aqueles cabos, ou com o para-raio dos cabos elétricos de transmissão, que fica um pouco mais acima dos 3 cabos principais de transmissão elétrica. Não poderia, em hipótese alguma. Ou o plano de voo estava errado, tá? Isso pode ser checado com certa facilidade, ou então o plano estava certo, mas alguém, em algum momento, ali na gestão de cabine, o comandante ou o piloto, de alguma forma, acabou cometendo alguma falha humana, por exemplo, pular uma etapa, porque você tem um plano de voo, você vai a cada referência nesse plano de voo, eu vou tentar explicar aqui para o leigo, né? Ele, por exemplo, ele chegou em cima de uma posição de coordenadas da cidade e tal, ele tem que estar na altitude X. Então, ele confere no plano, aí voou um pouco mais, eu estou sobre outra cidade, tem que estar na altitude Y, e assim vai. Mas se ele pular, e existem acidentes aéreos, até com aeronaves de grande porte, onde o plano estava mal escrito, às vezes a pessoa coloca o dedo em cima, na época do papel, né? Tem acidentes reais, onde houve essa confusão, colocou o dedo em cima, isso foi registrado na sala de controle, e eles verificaram no simulador que era possível, aconteceu uma confusão de altitude, e aí você percebe que, nesse ponto, há uma discrepância de consciência situacional do piloto-comandante em relação ao plano. Então, isso vai ser facilmente identificado, porque ele tem um geolocalizador, não tem caixa preta, mas tem um geolocalizador, que ele emite um sinal e registra esse sinal da altitude em relação às coordenadas. Então, ele vai poder comparar, fazer 2 curvas, a curva daquilo que era esperado, que é o plano de voo, com a curva real do que aconteceu registrado nesse geolocalizador. Então, os especialistas vão analisar isso e, em algum ponto, com certeza, houve uma disparidade. Se não houve uma disparidade, então o plano está errado. O plano está errado. Mas isso já teria sido identificado. Se o plano estivesse errado, nós já teríamos essa informação, muito provavelmente, porque o plano ele não fica só dentro da aeronave. Teoricamente, deveria ter cópias e registros desse plano, aprovação desse plano. Então, essa é uma outra informação, Ana. Realmente, esse avião não deveria estar ali. Se ele tinha um mau funcionamento, o comandante, o piloto, deveriam ter gerado algum tipo de alerta, né? Ou um pam-pam-pam, que é um código para avisar que eu estou em uma pane a bordo e que eu preciso ter prioridade para pouso, ou fazer algum tipo de comunicação. Ou então o Mayday, que é aquela informação de que eu já estou em uma situação extremamente grave e com risco de estar em queda. E isso não aconteceu, né? Dois... Até onde se sabe, não teve nenhuma comunicação com a torre. Senão já teria sido divulgado. Nós não ouvimos nada acerca disso. Agora, com essa possibilidade de ter acontecido um erro no plano de voo, independente dessa possibilidade, não é estranho você ter uma fiação tão presente como aquela perto da pista de pouso? Isso é permitido? Seria o ideal? Não é estranho. Não é estranho, Gerardo? Porque você tem que trabalhar com a possibilidade de um erro. Até mesmo um erro no plano de voo, alguma coisa assim. Né? Logo, eu não consigo, como leigo, é claro, entender como que colocam uma torre ou algumas torres com fios perto de uma pista. Não sei, posso estar falando besteira aqui. Não, Joel, está falando besteira não. Está falando coisa muito boa, muito útil para elevar a nossa cultura de segurança, tá? Porque o leigo também faz parte, tá? Tem aeronaves que caíram, tá? de carreira porque o passageiro viu a turbina estourar e não falou nada. Então, nós precisamos, sim, elevar a nossa cultura de segurança. São vários fatores. Ninguém aqui, na investigação técnica, procura o culpado.
ou uma causa. Não, a gente procura todos os fatores, mesmo aqueles menores, para eliminá-los, porque a soma desses fatores levaram o avião a cair. E são dois aí. Uma, a posição errada da aeronave, o fato de não ter comunicado nenhuma emergência está na posição errada, né? Que esse é o mais complicado para a gente entender, porque a gente não sabe o que aconteceu ali antes, não tem o registro da caixa preta, isso está sendo apurado. E o outro é o posicionamento daquelas linhas de transmissão. Existem regramentos, tá? E eu costumo dizer, não é só para o acidente aeronáutico, qualquer acidente, que você cumprir as regras é o mínimo. Para você evitar um acidente, você precisa ir muito além do que simplesmente só cumprir a regra, se esconder atrás da regra. Então, já tinham vários alertas. O que o CENIPA precisa esclarecer é que o CIPAER, que é o Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil, que é capitaneado pelo próprio CENIPA, estabelece que qualquer tipo de indicação de perigo, seja mesmo por um morador que não seja aviador, tem que receber um tratamento adequado até ter certeza que aquilo é pertinente ou não. Então, havia registro, existem registros de pilotos dizendo que alertaram. Se eles fizeram o que a gente chama de REL-PREV, relatório de prevenção, é uma comunicação, isso vai parar em algum órgão. Esse órgão está envolvido com o próprio CENIPA, que faz parte do CIPAER e que é o responsável maior pelo CIPAER, Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos no Brasil. Então, não é procurar culpado. Ora, evidentemente, o CENIPA não é o culpado. Ninguém queria aquilo. A questão toda é que é preciso encontrar os fatores. E se no nosso trabalho de gestão de risco chega uma denúncia, uma reclamação, e você só olha a regra e não confere, então a gente agora acaba descobrindo, pela pior forma possível, que aquela regra precisa ser mudada, ou então há uma exceção à regra. Nesse aeródromo, é necessário sim sinalizar essas linhas, de não ficar simplesmente considerando uma regra que considera 4 quilômetros, então essas linhas de transmissão são a 5, então só considerar isso não, esse aeródromo, por características próprias, ou pela pista estar dentro de um vale, então ela mereceria ali uma sinalização que não é de custo tão elevado, e se é que há algum custo, né, que possa se comparar à perda de vidas humanas. Não, e outra coisa, os momentos críticos, nós sabemos muito bem, para que acidentes aconteçam, os momentos críticos são pousos e decolagens. Isso acontece só nos aeroportos, só próximo às pistas. Então você tem que trabalhar com essas possibilidades, como o Gerardo disse para a gente, a possibilidade de alguma avaria mesmo, fazendo com que o piloto tenha necessidade de explorar talvez uma área próxima onde estão os fios hoje. Né? Então acho que tem posto que de emergência, mesmo. por exemplo. Você tem é lógico, você tem que avaliar tudo isso. Não é assim, é uma regra, tantos quilômetros ali distante da pista, pronto, eu posso fazer o que eu quiser. Não é por aí. Porque quando você faz isso, você trabalha somente com a possibilidade de tudo dar certo. E às vezes tudo pode dar errado. Né? E a presença de um fio como esse pode acabar contribuindo para que mortes aconteçam, como aconteceu. Né? Agora, como aconteceram mortes. Uma outra questão que a gente estava até comentando aqui fora do ar, Gerardo, não sei se existe algum histórico para explicar isso, mas os motores da aeronave se desprenderam antes dela bater no chão, né, Joel? Sim. Caíram um pouco antes. E não está claro ainda se eles... distantes da aeronave mesmo. Então não dá para saber se elas caíram no primeiro impacto no chão, se foi quando bateram na torre. Uma batida numa torre de transmissão de energia, num fio de transmissão, poderia derrubar esses motores ou não? Só um impacto no chão mesmo? Pode sim, mas antes eu vou fazer um pequeno comentário sobre essa parte do pouso e decolagem, que são as operações mais críticas, tá, da aviação, porque exigem mais trabalho cognitivo, uma tarefa mais complicada. Enquanto um está olhando, uma aeronave bipilotada já é uma garantia de uma maior segurança, que enquanto um está olhando, o outro está ali trabalhando para comparar o plano de voo. É isso que estava acontecendo ali. E pular uma etapa, um erro humano, não justifica o avião cair. Não justifica, porque as pessoas erram. Se fosse assim, caía avião toda hora, porque as pessoas erram direita e esquerda. Então você tem double check, você tem um olhando e outro, um olhando para a pista e o outro olhando para o plano, para os instrumentos. Então você teria cheque. Então não se justifica jogar a culpa, por exemplo, num piloto ou no comandante. O que acontece é que deveria estar sinalizado ali, né?
vamos à questão, então, que se tiver sinalizado, basta uma olhadela, você já arremete, você avisa, olha, vou arremeter porque o seu plano tem alguma coisa aí, porque eu estou vendo obstáculo, e sobe. Agora, não foi isso que aconteceu. Vamos falar, então, dos turbo-hélices, né, dos dois motores. Quando você tem um cabo, é um cabo de proteção contra descargas atmosféricas, isso significa para-raios, tá? As linhas de transmissão também são outro elemento importante para a segurança, porque quando tem um blackout, tem gente no hospital fazendo cirurgia, e se faltar luz e o gerador falhar, essas pessoas morrem também. Então, eu já trabalhei na geração elétrica também, e ela é um equipamento de segurança, tá? E eles têm lá um para-raio que fica bem acima das 3 linhas, que são extremamente poderosas em termos de energia. Não pode tocar nas 2 linhas ao mesmo tempo. Parece que não ocorreu, porque senão haveria um incêndio ou uma explosão. E, muito provavelmente, isso não deve ter acontecido, eles devem ter tocado somente na linha acima, talvez no seu trabalho de visão, de voo simplesmente sem instrumentos, mas visual, né? Ele prestou atenção nas 3 linhas, isso é uma possibilidade, prestou atenção nas 3 linhas típicas de transmissão, mas não percebeu, porque não tinha sinalização, a linha de para-raios que fica acima. E aí ele adentrou em rota de colisão. Então, eu acredito que nessa posição, se ele tiver muito alinhamento ali, ele pode funcionar como aquilo que a gente aí no leigo sabe, que é o cerol, né, da pipa. Então, o cabo de aço, ele é poderoso, ele está tensionado, ele não está energizado, mas ele é tensionado. Então, quando a aeronave vem com toda a sua energia e toca, ele pode tocar o hélice, né, as hélices, ou pode pegar na parte estrutural, e, obviamente, é um impacto para o qual a aeronave não foi projetada para. A aeronave foi projetada para voar, aterrissar normalmente com dificuldades, mas não para isso. Então, nesse momento, eu imagino, né, uma possibilidade dele ter enfraquecido a conexão dos motores, porque os motores, normalmente, de aviões, né, eles não são tão fixados, eles são muito bem fixados, mas inteligentemente. Se houver um dano, há alguns pinos de sacrifício para que você perca o motor, mas não perca a asa. Então, é melhor você perder uma asa num toque com uma turbina do que você perder o motor do que perder a asa. Então, há um pino de sacrifício que você libera a turbina. Então, eu penso que eles tiveram um alinhamento perfeito, de repente, e atingiu as 2 turbinas. Eles continuaram, na verdade, é um turbo-hélice, né, uma turbina com hélice, e eles prosseguiram o voo precariamente, uma cai e, em seguida, a outra cai. Quando a primeira cai, imagine, é uma massa significativa em relação à aeronave. Então, o outro lado, com a turbina, tende a ter uma torção, o peso vai todo para o outro lado, é o primeiro movimento. E aí pode ter gerado o desprendimento da segunda. Veja que isso é apenas, como sou engenheiro mecânico, eu imagino essas possibilidades, mas podem ter sido outras, né? A gente aqui poderia passar um bom tempo só falando delas, mas essa é a mais assim, forte no meu entendimento como engenheiro mecânico. Entendido. Meu Deus, entendido. Que coisa absurda. Porque eu estava numa dúvida que poderia ter acontecido o seguinte: o avião teria sofrido uma avaria lá em cima e por isso que teria tocado nos cabos. Mas não. A avaria pode ter acontecido logo depois de tocar nos cabos. E bem isso que o Gerardo Exatamente. comentou. Um erro humano não derruba uma aeronave. Tem que ter outras coisas que falharam ali na segurança na região do aeroporto e acabou ocasionando a queda do avião. O problema ele pode acontecer. Você tem sempre que trabalhar com a possibilidade do erro do problema. Agora, o que não pode ocorrer é no meio de uma pane você ter um fio na sua frente, perto de um avião, perto de uma pista de pouso, perto de um aeroporto. Gerardo, muito obrigado pela entrevista, como sempre esclarecedora, é um prazer muito grande te receber aqui.
Qualquer novidade, por favor, nos avise, tá bom? Um grande abraço a você, Obrigada meu amigo. pelo seu tempo, Gerardo. Um abraço. Eu que agradeço aí a honra de estar com vocês. A honra é nossa. Até logo, viu? Só falando aqui de maneira completa, é o Gerardo Portela, ele é engenheiro especialista em gerenciamento de risco, conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes no Bora Brasil. Vamos pro intervalo, Ana? Vamos. 13h56, esse é o Bora Brasil e você tá aqui na Rádio Bandeirantes.